falar a respeito da diferença para você que não sabe entre atendimento assíncrono e atendimento síncrono. Vou falar quais são as vedações da resolução que fala a respeito do atendimento online. Vou falar o que não é permitido você atender no atendimento online. Vou falar também o que você precisa fazer para começar ou para manter o seu atendimento online. Vou falar como você precisa preparar o paciente para você realizar um atendimento online de qualidade. Vou falar também a respeito das documentações que você precisa para realizar o atendimento online. Tem alguma dúvida a respeito de como manter o atendimento online ou de como fazer a migração do atendimento presencial para atendimento online? A respeito da resolução que fala a respeito do atendimento online, já coloca aí que eu vou passar para você. Coloca aqui a dúvida que eu vou responder para você. Aproveitando, pega papel, pega caneta para fazer as anotações, porque aqui, como você sabe, eu vou passar algumas estratégias para melhorar o teu atendimento online. Se você já é um profissional que trabalha oferecendo esse tipo de serviço, é importante que você pegue ali um papel e uma caneta para fazer as anotações. Até porque, gente, nem sempre eu consigo, quando finaliza aqui a live, salvar. Às vezes a memória do celular está muito cheia, às vezes a internet pode cair e aí pode acontecer milhares de imprevistos. Então, se você já fez as anotações, já está tudo tranquilo. Porque ontem, quem fez as anotações na live de ontem, que infelizmente eu não consegui gravar, conseguiu pegar aí muitas estratégias para melhorar a fidelização dos pacientes. Gente, também no final eu vou falar o que você pode fazer, que essa é a pergunta número 1 que todo mundo sempre faz a respeito da assinatura do contrato online. Como é que faz para o paciente assinar o contrato, para o paciente assinar o registro de sessão? Essa é a pergunta mais feita aqui para mim a respeito de assinatura. Adriana, como é que faz para o paciente assinar o prontuário quando se trata de atendimento online, certo? Aqui a Ana Patrícia perguntou, boa noite, Ana Patrícia, com relação às lives feitas por nós, os psicólogos, o CRP tem alguma restrição? Com relação a qualquer tipo de divulgação, Ana, não só relacionado às lives, mas com relação a posts, com relação a qualquer tipo de conteúdo que você divulga quando se trata do atendimento psicológico, existe sim algumas restrições que elas estão previstas lá no nosso código de ética. E uma delas é que você não pode fazer nenhum tipo de referência a preço, ou então você fazer algum tipo de propaganda se colocando como vantagem com relação ao trabalho de outros colegas. Você não pode fazer autopromoção quando se trata de atendimento psicológico. Exemplo, faça terapia comigo porque somente comigo você vai encontrar um método tal que eu utilizo no consultório. Se você entrar em contato comigo, exemplo, até às 22 horas você vai ter o valor da sessão diferenciada. Você não pode fazer isso. Isso não é permitido no nosso código de ética. Mas com relação à restrição de live, não. Você pode, inclusive eu recomendo que você faça lives, porque quando você faz live, você começa a trabalhar a tua autoridade como profissional aqui na internet. Certinho? Muito obrigada pela pergunta, tá, Ana? E quem tiver mais pergunta, pode mandar aqui, tá, gente? Que eu quero hoje ver vocês interagindo. Então, vamos dar início aqui ao nosso tema. Bom, gente, como nós sabemos, a pandemia do Covid-19, ela impõe como medida de proteção e até para o refreamento, né, dessa pandemia, o distanciamento e o isolamento social. Então, isso não é de agora, isso já começou ano passado, essas medidas, e como vocês sabem, em muitos estados, cada vez mais, essas questões com relação à segurança e distanciamento social estão sendo levadas em consideração. Muitos estados estão aí determinando o lockdown, outros estados estão determinando aí aquele período, né, de funcionamento. Aqui no meu estado mudou o horário de funcionamento dos comércios, das
grande parte das empresas é das 9 às 21, então está havendo algumas alterações. E pode ser que essas alterações elas tornem mais rígidas e ao contrário do que a gente esperava, né? Que seria aí o afrouxamento dessas medidas que começaram no ano passado. E aí o que o psicólogo vai fazer mediante disso tudo? Tendo já a possibilidade de ver o seu atendimento, que acredito que mais ou menos em outubro, novembro, eu me lembro que eu voltei para o consultório, acho que em outubro, para realizar os atendimentos de forma presencial, estava online, aí voltei em outubro, acredito, para o presencial, e agora nós estamos vendo aí, né, algumas medidas sendo tomadas para que aquela questão do distanciamento social, ela continue, então que ela volte a acontecer. E aí o profissional, é o momento, gente, para você, profissional da psicologia, começar a se organizar para você melhorar, para você otimizar ou começar o seu atendimento de forma online. Não espere as coisas piorarem para você ir em busca de informação de como proceder com atendimento online. Não espere a situação, aquele ditado que diz, né, que a pior hora de você aprender nadar é quando você está se afogando. Então, não espere as medidas serem mais rígidas para você tomar uma providência. Que foi o que aconteceu, né? Quantos profissionais não realizavam atendimento presencial, isso lá no início do ano passado, tudo muito bem, quando de repente todo mundo viu aí as medidas sendo obrigatórias, você atender de forma, suspender os atendimentos presenciais, e aí aconteceu aquela corrida, né, todo mundo sem saber, muitas empresas fechando, muitos profissionais deixando de atender, resistência, porque existia assim uma resistência por parte de muitos profissionais que não sabiam, boa noite, Cristiane, que não sabiam por onde começar, e aí por conta disso, e também que não gostavam do atendimento online. Eu atendi muitos profissionais que tinham essa dificuldade e resistência, principalmente, com o atendimento online, e fora que não sabiam. Muitos ainda acreditavam que para realizar o atendimento online era necessário ter ali um site com a autorização do Conselho Federal. Muitos acreditavam que para realizar o atendimento online não sabia que deveria ter um cadastro no EPC, então, e também, gente, por conta que foi tudo muito rápido, até o nosso Conselho, né, Federal de Psicologia também teve as suas dificuldades com relação às orientações, que é muito importante, porque o Conselho Federal, ele é uma autarquia, então ele tem ali as suas resoluções, e nós, profissionais que estamos submetidos a essa autarquia, nós temos que seguir todas essas regulamentações. E a resolução, gente, a sua prática, ela tem que ser pautada, você enquanto profissional da psicologia, em resoluções. A grande sacada para você ficar muito tranquilo com relação a tudo que você, todos os seus atendimentos, todas as suas práticas, são as resoluções. Gente, existe resolução para tudo. Existe resolução para elaboração de documentos, existe resolução para guarda de documento, existe resolução para o conselho de ética, como o profissional vai se comportar, que é o nosso a regulamentação sobre a nossa conduta ética. Existe resolução para avaliação psicológica, existe resolução para porte de arma. Inclusive, aqui abrindo parênteses, né, você profissional da psicologia deve saber que vai existir, né, tá em andamento a possibilidade do profissional da psicologia não necessitar mais de ter ali o seu cadastro na Polícia Federal para realizar a avaliação para manuseio e porte de arma. Então, psicólogo, fica atento, porque essa pode ser uma oportunidade de trabalho para você. Comece em busca dessa capacitação, para que você comece a entender que vai existir muitas demandas caso, né, seja aprovado. E aí também, em contrapartida, temos aí, né, que saiu recente essa decisão do STF a respeito
da venda dos testes psicológicos ser permitida aí para toda a população, né? Então, muitas mudanças acontecendo por aí. Gente, para falar a verdade, em tudo que acontece, eu não fico criticando, eu não tomo decisões. O que é que eu procuro? Eu procuro enxergar oportunidades. Então, começa a ver quais são as oportunidades que podem surgir disso, se realmente for aprovada essa medida. O que é que você vai fazer com relação a isso, né? Você vai reclamar ou você vai procurar criar oportunidade para você continuar trabalhando de forma íntegra e de forma honesta. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Boa noite, Marta, querida do meu coração. Estava com saudade de você. Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Teve aqui alguns comentários. Muito obrigada, Ana. Eu que agradeço a participação. Eu adoro quando vocês interagem comigo. Eu não gosto de ficar falando sozinha aqui, não. Psicologia Moderna, boa noite. Obrigada também pela participação. A Psicologia Moderna já foi espertinha aqui, já perguntou como é que ela faz a assinatura do paciente em atendimento online. Boa pergunta. Fica até o final, a Psicologia Moderna, todo mundo que tá aí, porque essa é a pergunta que não quer calar. Aí eu sou também esperta, né, que eu sei que muitos de vocês pegam ali as sacadinhas e vão embora me deixando aqui falando sozinho, mas hoje não, tá? Você vai ficar até o final aqui comigo e aí no final eu dou a resposta. Eu digo para vocês o que você pode fazer para colher aí a assinatura do seu paciente em atendimento online. Deixa eu ver aqui quem mais. Certo, Ana Patrícia disse que não tem mais dúvidas. Ana Patrícia falou aqui pelo Google Meet. Eu acredito que é a plataforma que ela utiliza para realizar os atendimentos, que você também pode utilizar, gente. O Google Meet, o Skype, o WhatsApp, o Zoom. Existe também, deixa eu ver qual. E fora, gente, as plataformas, né? Que eu me lembro aqui, que existem plataformas que são pagas. O psicólogo online, existe a psicologia viva, se eu não me engano, diversas outras plataformas que você paga um valor mensal, e aí aquele valor, o que o paciente pagaria normalmente pela sua sessão sendo presencial, ele vai fazer para a plataforma, e aí com 30 dias a plataforma vai fazer o repasse desse valor para você. Claro que aí tem alguns descontos, que são descontos com os custos, né, por parte da plataforma. Algumas plataformas já têm contrato com convênios, e aí quando você começa a fazer parte, quando você assina essa plataforma, a plataforma também pode repassar pacientes para você. O paciente ele entra em contato com a plataforma e a plataforma repassa os pacientes para você, ou você faz a assinatura da plataforma e encaminha os seus próprios pacientes para o atendimento ali. Com relação a isso, que eu não posso deixar passar, é que é responsabilidade do profissional da psicologia encontrar a melhor forma e o melhor, no caso, o melhor software de gestão para a realização dos atendimentos online. O conselho, ele não estipula, olha, só pode isso, só pode dessa forma, não. Vai ficar a critério, o profissional, ele tem autonomia para decidir com relação à TIC, né? Que é o que trata a respeito de tecnologia de informação. E o importante é que ele tenha a responsabilidade de encontrar uma plataforma e um meio, uma ferramenta que ofereça sigilo e privacidade para aquele paciente, principalmente que ele garanta o sigilo dessas informações que serão trocadas durante o atendimento psicológico. Adriana, eu posso gravar, meu paciente pediu para eu gravar a sessão. Posso? Nunca faça isso. Isso não é permitido. Mas foi meu paciente que pediu. Mas o conselho, ele não permite essa prática, que você grave o atendimento para depois, se for o caso, entregar para o paciente, tá? O registro das informações deve ser feito por escrito, em forma de documentação. Porque o que é o documento psicológico? O documento psicológico, ele é um instrumento de comunicação verbal. Então, não existe instrumento de comunicação, é um instrumento de comunicação por escrito. Não existe instrumento de comunicação verbal.
Muito cuidado com relação a isso. Deixa eu ver aqui o que mais. Aí a Ana Patrícia falou aqui, se tem uma quantidade específica de atendimentos online por ano. Não mais. Antes da nossa resolução 11 de 2018, que é a que fala do atendimento online, existia sim uma quantidade X de sessão, existia limites, existiam uma série de regras que o Conselho Federal ele exigia por parte dos profissionais. Uma delas é que você tinha que realizar o atendimento por site. Não era permitido o atendimento como hoje, por exemplo, no WhatsApp, de forma assíncrona, né? E que é por mensagem, que eu vou explicar isso mais na frente para vocês. E esse site ele precisava ter o selo do Conselho Federal de Psicologia, e isso demorava muito para o profissional conseguir. Às vezes passava até alguns anos aí o profissional na espera desse site. E o que acontecia? Muitos profissionais que atendiam que desejavam atender de forma online, eles tinham que se submeter àquelas plataformas que tinham ali aquele site. Existiam empresas que tinham sites para que o profissional ele se cadastrasse e realizasse o atendimento. Não existia hoje essa possibilidade como atualmente, né? Que eu posso atender meu paciente pelo Google Meet, como falou muito bem a Ana, pelo WhatsApp, pelo Zoom. Então, antes não existia isso. Hoje em dia, essas medidas tornaram-se muito mais flexíveis. Deixa eu ver aqui quem mais. Deixa eu ver o que o professor está falando. Isso, gente. E aí, com essa autonomia do profissional, para ele mesmo encontrar a melhor ferramenta para realizar esse atendimento, facilita principalmente para ele com relação a pagamento, não é? A gente tem hoje essa novidade, que é ainda recente, que eu percebo que muitos profissionais ainda não conhecem, que é o Pix, que você pode receber do seu cliente 24 horas. O paciente ele pode realizar atendimento de madrugada e aí fazer o pagamento, você vai receber imediatamente. Certo? E então, gente, eu vou falar aqui um pouquinho a respeito da resolução 11 de 2018, que ela regulamenta a telepsicologia, que são os atendimentos online. E o que é que, só abrindo aqui um parênteses, gente, existe muito uma confusão que eu percebo a respeito de resoluções. Vamos organizar aqui as coisas. Existe, gente, a resolução que trata a respeito da documentação, dos documentos psicológicos, ou seja, da elaboração de documentos psicológicos, é a resolução 06 de 2019. Ok. E aí, o que acontece? Muitos profissionais ainda não entenderam que se o Conselho Federal, ele instituir, ele regulamentar uma nova resolução, exemplo, amanhã, e aí, no caso, seria, provavelmente, amanhã estamos em março, provavelmente seria a resolução 03/2020, que é o mês e o ano, que é aquela resolução entra em vigor. Provavelmente ela não seria 3, ela seria 04, porque ela entra em vigor com 30 dias, no mês seguinte. Seria 04/2020. Aí o 2021, perdão. Aí o conselho ele iria regulamentar a respeito, deixa eu ver de que, gente? Pronto, dos testes psicológicos, que eu acho que vai acontecer isso. O Conselho Federal, acredito que ele vai se pronunciar a respeito. E o fato do Conselho criar uma nova resolução a respeito dos testes psicológicos, os documentos, o atendimento online, ele não vai, essa resolução nova não vai interferir no que já ficou para trás, no que trata a respeito de outras regulamentações, deu para entender? Então, só que o que acontece? Muitos profissionais estão confundindo a resolução 04/2020 com todas as outras resoluções da guarda de documento, da avaliação psicológica, dos documentos psicológicos. Gente, não tem nada a ver. Você vai encontrar alguns pontos em comuns, porque
quando se trata da nossa prática profissional, acaba que interfere tudo. Documento interfere em avaliação, avaliação interfere no atendimento online, acaba interferindo, mas não exclui. Uma nova resolução, ela não exclui as outras resoluções que tratam de questões diferentes. Então, a resolução 04/2020, ela trata a respeito do atendimento online em tempos de pandemia, certo? Só isso. Não interfere no documento psicológico, não mudou nada. Não interfere na avaliação psicológica, não mudou nada. Não interfere na guarda de documentos, não mudou nada. Não interfere na resolução que trata a respeito do porte de armas, não mudou nada, e outras resoluções mais que a gente tem por aí. Então, essa resolução 04/2020, gente, o que ela trouxe algumas alterações com relação à resolução 11/2018. Isso, que foi a resolução que trata a respeito do atendimento online. Quando a gente passar, gente, desse período de pandemia, vai voltar a resolução 11/2018. Não mais revigor, vai entrar, a gente não mais vai seguir a resolução resolução 4/2020. É muita resolução, né, que a gente acaba aí se confundindo. Então, eu vou fazer aqui um resumo para você do que você tem que levar em consideração a respeito do que trata a nova resolução, certo? E aí, o que ela prevê, essa resolução que está atual? É o atendimento, ela trata a respeito do atendimento e da consulta psicológica. Ela fala o que é permitido com essa nova resolução em tempos de pandemia, com relação ao atendimento online. A consulta e o atendimento psicológico, a seleção de pessoal, a supervisão profissional e também avaliação psicológica. Isso, ela trata atendimento, seleção, avaliação e supervisão profissional. Adriana, eu trabalho com supervisão de outros psicólogos, eu posso fazer de forma online? Pode. Adriana, eu presto serviço terceirizado para uma empresa fazendo atração, seleção de pessoal. Eu posso fazer de forma online, Adriana? Pode. Adriana, tem um paciente que ele mora em Nova York, que eu realizava atendimento de forma presencial, mas por conta da pandemia ele foi embora para Nova York. Eu posso atender ele online, eu tenho que aguardar esse paciente voltar para dar continuidade ao atendimento. Você pode realizar o atendimento de forma online. Adriana, eu tenho um paciente que ele passou por uma situação que ele precisou de ajuda de emergência. Eu posso fazer o atendimento desse paciente? Não pode. Então, existe também as vedações no que trata a respeito dessa nova resolução 04/2020, que aí eu vou falar para vocês aqui em ordem. Então, esse tipo de atendimentos que eu falei para vocês, você pode continuar ou você pode começar a realizar a partir dessa resolução que está em vigor. E o que é importante também eu explicar aqui para vocês a respeito dos dois tipos de atendimento que você pode realizar de forma online, as duas formas, que é o atendimento síncrono e o atendimento assíncrono. O que é o atendimento assíncrono? O atendimento assíncrono é quando o profissional ele não está ali no mesmo momento junto com o paciente. Exemplo, e-mail. Você sabia que pode o atendimento através de e-mail? E aí, para tudo isso, gente, a resolução 11/2018, ela traz bem explicadinho em detalhes como é que funciona. Porque antigamente existia, antes dessa resolução, você tinha que ter um limite. Exemplo, eu posso realizar o atendimento do meu paciente por e-mail, pasmem, porém, tem que ser só 5 e-mails. Assim que era a resolução antes dessa resolução que a gente tem atual. Se eu não me engano, acho que a anterior a essa, acho que era de 2013, não me recordo.
Ah, Adriana, eu posso realizar atendimento, até porque, gente, antes não existia a ferramenta do WhatsApp, que era de mensagens. Então você ficava muito presa à chamada de voz, que é a videoconferência, ou então o e-mail. A gente não tinha Zoom, a gente não tinha Skype, não tinha também outras ferramentas, o WhatsApp, né? E muitas plataformas que hoje em dia nós já temos. O próprio sinal de internet, nem todo mundo tinha. Hoje em dia todo mundo tem Wi-Fi em casa. Então, atendimento assíncrono é esse. É esse que o paciente pode enviar a mensagem para mim e depois de um tempo eu olho a mensagem e eu respondo. Então, esse significa mudança de tempo e intervalo de tempo diferente. Pode sim, Patrícia, pode atender paciente pelo WhatsApp de forma escrita. Agora, quando se trata disso, é muito importante que fique tudo acordado antes, que aí é o que eu vou falar para vocês lá no final a respeito dos documentos. Você tem que ter um contrato, porque é muito difícil você ter o controle de quando começa e de quando termina o atendimento assíncrono, que é algo que precisa ficar bem ajustado. Por quê? Se você decidiu que o seu paciente vai realizar o atendimento com você por mensagens de WhatsApp, quantas mensagens, durante quanto tempo, como é que você vai ter o controle para saber que ele está em sessão, como é que vai ser feito a divisão das sessões? Então tem que ter muito esse cuidado, porque senão você vai se tornar psicóloga em tempo integral daquele paciente, porque ele vai começar a mandar mensagem para você, aí de repente ele vai ali, vai realizar outra atividade, aí volta, começa de novo a mandar mensagem para você. Então tem que ficar acordado como vai ser a forma, como será o início e o fim dessa sessão. Você precisa organizar quando se tratar de atendimento assíncrono, porque senão você vai trabalhar em tempo integral para o teu cliente. O atendimento síncrono é aquele via videoconferência, é aquele onde o profissional ele se encontra ali diante do paciente. É a chamada por voz. Isso é o atendimento síncrono, que é mais fácil para você conseguir organizar com relação à duração das sessões. Começa 9, termina às 9h50. São 50 minutos. Então, esse é o atendimento síncrono. E isso a Adriana falou aqui que tem que estabelecer limites. Sim, porque é fácil, você oferece ali aquela flexibilidade para o paciente realizar o atendimento terapêutico via mensagens, porém, tem que ter o limite. E também o comprometimento de começou, exemplo, 10 horas, terminou às 10h50, a troca de mensagens. E aí, então, tem que ficar muito bem acordado para que não tenha nenhum tipo de desentendimento entre as partes. E isso o contrato online ele vai estabelecer, ele vai deixar muito claro para as duas partes. Certo? E como eu falei para vocês aqui, tomar aqui uma água. O que é vedado no atendimento online? O atendimento para pessoas e grupos em situação de urgência e emergência, situação de violação de direitos ou violência. Adriana, mas do que se trata a situação de violação de direitos? Como é que eu vou saber? São os casos de escravidão, são aqueles casos de maus tratos, urgência e emergência também entra dentro dessa pauta. Então, esses casos não são permitidos que você realize o atendimento de forma online. Não é porque agora a gente está vivendo nesse período de pandemia que está tudo permitido, que está tudo liberado, não, gente. Ainda assim existem essas vedações por parte do Conselho Federal. E aí, o que você precisa fazer, Psi, para que você consiga começar ou manter o seu atendimento online? Em primeiro lugar, é você ter o seu CRP ativo. Você precisa ter as informações também atualizadas no site do Conselho Federal. Não é no site do Conselho Federal, gente, perdão, é no EPSI.
você precisa ter esse cadastro. Antes, para você realizar esse cadastro, demorava muito você ter a resposta do conselho, porque você faz o cadastro no site do EPC e quem vai analisar, quem vai dar o ok é o Conselho Regional. Passa para o Conselho Federal e o Conselho Regional que vai dizer se você está apto ou não para realizar o atendimento de forma online. E você precisa, atualmente eu não sei, porque eu fiz o meu cadastro lá bem no início, demorou bastante a resposta, e você precisa colocar o tipo de tecnologia que você vai utilizar para realizar esses atendimentos. Você precisa também especificar como você vai fazer o armazenamento dessas informações. Antes você precisava fazer um relatório colocando essas informações para o conselho. Inclusive, gente, aproveitando aqui nesse material que eu criei para vocês, modelo de documento, nesse livro tem explicando tudo que você precisa fazer. Já tem um modelo pronto do relatório para você enviar para o Conselho Federal, caso você ainda não tenha o feito. E agora não, gente, o Conselho, ele fez uma alteração, ele tornou simplificado esse formulário para você fazer o seu cadastro no EPC. E, detalhe, atualmente eu não sei como é que está a questão da análise, mas ano passado, quando a gente estávamos aí nesse auge da pandemia, muitos profissionais estavam reclamando da demora por parte do Conselho para dar esse aval. E pode ser que o Conselho Federal ou Conselho Regional, ele não venha a deferir a sua inscrição para que você possa realizar o atendimento. Então, no caso de não deferimento do seu cadastro no EPC, você pode realizar o atendimento online, porém, você tem que recorrer no site do EPC. Tem que ter comprovação que você recorreu da sua inscrição no site do EPC. Se você não recorrer da decisão e deixar claro isso, registrado, você não está apto para realizar os atendimentos de forma online. Deixa eu ver aqui, então, não, Ana Patrícia não pode ser atendida de forma online, certo? Deixa eu ver se tem aqui mais alguma pergunta. Ok, deixa eu ver aqui. Gente, quais são os requisitos técnicos e recomendações básicas, mas que você precisa seguir para atendimento online? Primeiro lugar avaliar se o paciente é elegível para atendimento online. Lembra que eu acabei de falar para você quais são os casos que são permitidos e os que não são permitidos? Então, você precisa saber se seu paciente ele é elegível para atendimento online. Também você tem que observar quais são as severidades dos sintomas e das prováveis psicopatologias desse paciente para você realizar o atendimento de forma online. Depois, o que é muito importante também você levar em consideração? O preparo desse paciente. Se você faz atendimento, por exemplo, para pessoas da terceira idade, você vai perceber que eles têm dificuldade, eles não têm tanta habilidade com o uso das tecnologias de informação para que você realize esse atendimento de forma remota. Às vezes, você deixa para realizar o atendimento, você agenda o atendimento, mas nem pergunta se aquele paciente ele já tem habilidade com o uso de plataforma, principalmente porque o WhatsApp é até mais simples. Todo mundo hoje em dia tem uma conta no WhatsApp, consegue utilizar, mas no caso, se você for utilizar uma plataforma que não seja o Zoom, o próprio Zoom, às vezes, para quem está usando pela primeira vez, sente dificuldade, porque ele é um site que, às vezes, em alguns computadores, ele vem totalmente em inglês, você precisa fazer ali a tradução, então você não pode deixar para agendar o atendimento, realizar o atendimento, e no dia da realização do atendimento, você se dá conta que você não passou as orientações para o seu paciente de como funciona aquela plataforma de atendimento. Então, você precisa orientar o seu paciente antes a respeito
do sigilo e da privacidade, porque essa ainda é uma objeção por conta de muitos pacientes com relação ao atendimento online, porque, gente, quando a pessoa decide procurar ajuda, ela tem aquela insegurança, né? Muitas pessoas ainda resistem a buscar ajuda porque elas têm aquela preocupação com relação à privacidade. Eu lembro que no próprio consultório, de forma presencial, muitos pacientes não se sentiam à vontade quando eles chegavam no consultório, que precisavam aguardar ali na recepção e que já tinha outros pacientes aguardando, ou acompanhantes ali aguardando atendimento, aguardando o paciente que ia para o atendimento psicológico. Então, olha só que aquele paciente, ele estava ali sob controle do que estava acontecendo. Ele sabia quantas pessoas estavam ali naquela sala, eles sabiam eles estavam olhando, e no atendimento online não. O paciente, ele te olha ali, né, na câmera, mas ele não sabe por trás o que tem, ele fica inseguro se tem alguém do lado, se você está realizando a sessão no quarto, tem uma pessoa na cama, só ouvindo o que está acontecendo. Então, assim, você tem que deixar claro para esse paciente com relação às informações de sigilo e privacidade. Você tem que garantir a ele que esse tipo de atendimento é um atendimento seguro e que as informações trocadas durante o atendimento, elas não serão compartilhadas com outras pessoas. E aí você também precisa orientar o seu paciente a respeito de como será o atendimento. Será por mensagem? Será por mensagem de WhatsApp? Será por SMS, né? Que é aquele tipo de mensagem de texto que a gente usava antes do WhatsApp. Será por voz? Será por videoconferência? Então, você precisa antes avisar o seu paciente. Não é o seu paciente agendou com você e você já acreditar que está subentendido que será pelo Zoom. Ah, mas como é que ele não sabe utilizar? Hoje em dia todo mundo sabe utilizar o Zoom. Negativo, nem todo mundo sabe. Tem pessoas que nem sabem o que é uma videoconferência. Aí você tem que explicar para ele detalhadamente como é que funciona. Outra coisa que você precisa passar com relação a durante o preparo desse paciente, a duração das sessões. Lembra que eu falei para vocês dessa dificuldade com relação ao atendimento assíncrono, de você estabelecer essa duração da sessão? Então já deixa claro para o teu paciente. A duração da sessão é 50 minutos, é 1h30, são 2 horas. Então já deixa claro para ele com relação à duração da sessão. E, gente, essas informações que eu estou passando aqui para vocês, eu recomendo também que você já deixe claro ali no contrato terapêutico. Sim, precisa de contrato terapêutico no atendimento online, porque é uma obrigação sua, e isso está lá na resolução, se eu não me engano, é a 09/2018, não me recordo muito, que fala a respeito do registro documental. Outra coisa, pagamento. Você precisa também especificar para o seu paciente quais são as formas de pagamento que você tem disponíveis para aquele paciente. Ah, eu vou fazer o paciente, estabelecer que o paciente vai pagar após as primeiras 5 sessões. Deixa claro para o paciente. Não, olha, em primeiro lugar você tem que fazer a transferência de 50% antes para eu deixar agendado, e no dia da sessão você faz o pagamento restante. Deixa claro para o teu paciente como é que funciona e cria formas de flexibilidade de pagamento para esse paciente, principalmente porque se trata de um atendimento online. Então, quando você flexibilizar isso, você tem a oportunidade de trazer mais pacientes para o teu consultório virtual, né, para o teu atendimento. Outra coisa que é muito importante, gente, não faça isso. Não deixa passar em branco essa informação bem aqui. Combina antes com o teu paciente como se dará a sessão, como vai acontecer no caso de interrupção da sessão, gente, por conta da internet. O que vai acontecer se durante o atendimento a conexão cair? Você vai dar continuidade ao atendimento até completar a duração daquela sessão? Doutora, mas a culpa não é minha, foi a sua internet, sua conexão que estava péssima, e aí eu vou perder meus 30 minutos de sessão, meus 15 minutos? Então, já combina antes com esse paciente como é que você vai fazer caso
aconteça essa interrupção por conta da internet, tanto da sua parte quanto da parte do paciente. Então, é importante que isso já fique bem claro para não ter nenhum problema, porque se a sua sessão padrão for 50 minutos, às vezes para você pode passar muito rápido, mas para o paciente ali é uma eternidade. Às vezes o paciente passa a semana toda esperando aquele momento, e aí chega a conexão travando, a conexão sendo interrompida a todo momento, e aí é importante que você já combine o que vai acontecer caso isso aconteça. Deixa eu ver aqui. Alguns convênios ofertam atendimento em 30 minutos, que acho muito ruim. Esse tempo está de acordo com o que diz o conselho? O conselho, Ana, ele não estabelece limite para a duração da sessão. Isso é parte da autonomia do profissional. No caso, o que você tem que ver é se levar em consideração se vale a pena para você se submeter a estas condições, porque os convênios, eles, por se tratar de sessão de convênio, eles levam em consideração quantidade, eles não levam em consideração aí muitas vezes qualidade. Também vai depender do profissional, vai ter profissional que vai atender o paciente em 1 hora, mas vai fazer aquele atendimento que o paciente ele não consegue evoluir de forma alguma, e já vai ter profissional que vai conseguir, boa noite, Psicons Pimentel, e vai ter paciente que vai conseguir, vai ter profissional que vai conseguir realizar em 30 minutos um bom atendimento. Mas realmente isso é fato. Os convênios eles estabelecem isso, mas o conselho ele não regulamenta nada com relação ao tempo, ele não estabelece limites, certo? E outra coisa que você precisa levar também em consideração com relação ao preparo do paciente é realizar a chamada de teste antes, para saber que aquele paciente ele realmente vai saber utilizar aquela plataforma, porque se você deixar para realizar o atendimento logo de cara com aquele paciente, pode levar aí alguns minutinhos daquela sessão, o paciente tentando entrar na plataforma, não conseguindo, o paciente tentando às vezes pela primeira vez utilizar a chamada de vídeo pelo WhatsApp. Então isso tudo você tem que levar em consideração. Outra coisa que é muito importante é você avaliar o contexto em que será realizado o atendimento. Como assim? Você precisa observar o seu ambiente. Onde é que você está realizando esse atendimento? Você está realizando atendimento no seu quarto? Na sala? Aí toda hora passa alguém por trás? No quintal? Meu quintal aqui, eu tenho jardim no quintal da minha casa. Tenho certeza que o paciente vai gostar de olhar aqui por trás as minhas plantinhas lindas que eu cultivo aqui no meu quintal, no meu jardim. Será que o paciente tem interesse nisso? Será que você não vai chamar mais atenção do teu cenário do que para você durante essa sessão? Então, é muito importante que você leve em consideração... Boa noite, Rose. É muito importante que você leve em consideração o teu ambiente. Outra coisa que você precisa também observar é o suporte e rede de apoio desse paciente. Assim como você já leve em consideração isso no seu atendimento presencial, porque em muitos casos, principalmente quando for um atendimento de menor, aquele menor costuma ir para a sessão acompanhado sempre de um responsável. No atendimento online, o que você vai conseguir visualizar é aquela tela. Você não vai saber quem está ali por trás, se aquele paciente ele continua tendo aquela rede de apoio. Então, você tem que também continuar levando em consideração de forma online aspectos que você já leva em consideração quando se trata do atendimento presencial. Outra coisa, gente, que eu vou... Até aqui no momento não tem para mostrar para você. O fone de Davi tá aí não, né? Um tipo de fone que você não pode utilizar. Adriana, eu só uso desse. Começa a investir em outro tipo de fone, tá, gente? Eu vou já passar aqui para você. Isso, obrigada. Você precisa utilizar fones de ouvido, desse tipo aqui, ó.
Ou então, o fone portátil. Esse tipo de fone aqui é o fone ideal para você utilizar. Ou então, aquele fone portátil, né? Que você utiliza. Isso, né? Que ele tem Bluetooth, aquele portátil. Por que, Adriana, que eu tenho que utilizar fone? Porque você, além de você garantir ainda mais a privacidade do teu paciente, você vai estar o quê? Amplificando. Quando você não usa um fone, você está amplificando ali aquele som. Aquele som, ele tá se expandindo naquela área que você está. E quando você usa o fone, ele minimiza. Ele fica mais centralizado para o paciente ouvir. E quando você não estiver utilizando o fone, você já parou para pensar que você vai realizar atendimento em viva voz com o paciente? E aí você está no seu quarto, as pessoas estão ali na sala ou então no outro cômodo da casa, o paciente falando e quem está ali fora ouvindo tudo. Você já parou para pensar nisso? O fone é um simples detalhe, mas que faz diferença quando se diz respeito ao sigilo e privacidade do paciente. É desrespeitoso da sua parte você realizar um atendimento online em viva voz, sendo que aquele paciente está confiando que você está realizando aquele atendimento de forma sigilosa. E aí, o fone, esse aqui, ele amplifica o som. Então, é por isso que é importante que você tenha prioridade para esse tipo de fone. Outra coisa, tranca a porta. Ah, Adriana, mas eu atendo no meu quarto e ninguém me incomoda. Gente, pode acontecer tanta coisa. Então, tranca a porta durante aquele momento que você realizar o atendimento. E isso também é uma forma de você garantir o sigilo e a privacidade desse paciente. Outra coisa, procura se atender sempre no mesmo local de atendimento. Sempre no mesmo ambiente, no mesmo local. Evita ao máximo um dia atender teu paciente na sala, outro dia no quarto, outro dia ali na cozinha, outro dia no quintal. Evita, isso é importante para o paciente. Ele saber que você sempre vai estar ali no mesmo lugar realizando aquele atendimento. E deixa eu ver aqui o que mais, gente, com relação ao contexto. Ficou alguma dúvida aqui para vocês? Para eu passar aqui para nossa outra parte, deixa eu ver aqui. Opa, tá caindo aqui. A May Séries falou, sempre faço na sala e quando estou sozinha em casa me sinto mais tranquila por conta do sigilo. Isso, perfeito, porque às vezes você avisa para todo mundo, olha, vou começar a fazer o atendimento, eu quero silêncio. Aí acontece tudo, aí começa uma banda a tocar na sala, aí a banda vai se aproximando do quarto, as pessoas entram no quarto, alguém sempre esqueceu algo ali na sala e tem que passar por trás da câmera, alguém sempre vai acontecer, então entra no quarto, fica quietinha e tranca a porta, mas não deixa de avisar para quem está ali na sua casa. Aí ela falou aqui também, no Viva Voz não tem como, sigilo é importante. Perfeito, sigilo sempre. Aí aqui, Viver Saudável falou que vai observar se o paciente está de fone. Também observa, também orienta o paciente a respeito da importância do fone. E também sempre toma cuidado, se você utiliza fone portátil, de carregar aquele fone antes, porque o fone portátil ele descarrega. Toma cuidado também para sempre ter ali, se você realiza através do celular, o carregador próximo de você, fica próximo de uma tomada, porque de repente você começa a realizar o atendimento, teu celular não está carregado, se você realiza através do smartphone, no caso. Aí você vai precisar, só um minutinho que eu vou aqui atrás de um carregador. Então toma muito cuidado e passa essas orientações para o teu paciente. Aqui a Conce Pimentel falou que atende o paciente no quarto. Perfeito, que é o local de trabalho, maravilha. Isso, outra coisa, gente, que é muito importante. Gente, respeito ao paciente é tudo, 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 tudo. Então, não é porque você está em casa que você entendeu que eu estou trabalhando de home office. Então, eu vou atender com meu pijaminha é lindo, maravilhoso. Meu paciente vai adorar essa estampa. Aí eu vou atender aqui de boa, na minha cama, deitadona aqui, segurando o celular, aí lá de pijama na cama. Não, gente, vamos ser profissionais o tempo todo.
Ah, mas meu paciente, ele atende deitado na cama. Você orientou o seu paciente antes a respeito dessas informações? Porque da parte do paciente também, ele tem que ter o comprometimento com relação à sessão. Claro, né, gente, que se for um paciente que estiver de repente com dificuldade de locomoção, vamos levar em consideração, né? Mas é importante também que da parte do paciente ele se comprometa com o bom andamento da sessão. E é importante também você tentar evitar ao máximo as distrações. Um exemplo é se você estiver realizando atendimento durante o dia, é evitar roupas muito claras, porque elas podem causar algum tipo de reflexo para aquela câmera ali que você está realizando atendimento. Outra coisa, gente, é isso aqui, ó. Deixa eu olhar aqui para mim, o que vai acontecer. Vocês conseguem perceber o que aconteceu agora? Imagine eu realizar um atendimento assim. Consegue? Vocês conseguem perceber o que aconteceu? Olha só, eu atendi o paciente com essa luz aqui forte no meu rosto. Ainda mais quem usa óculos, tem que tomar cuidado com relação a esses reflexos da luz, porque o paciente, você precisa reter a atenção do paciente. Então, é olhar no olho do paciente, entender e esperar também do paciente. Ah, se meteu, não conseguiu. A luz que eu tenho aqui, uma luz que fica aqui clareando, aqui onde eu estou, aí, isso, perfeito, aí dá esse reflexo. Não tá tão grande, né? Mas pode, ó, quando eu me movimento aqui, acontece até algum tipo de reflexo. Outra coisa, mulheres, vamos tomar cuidado com os decotes na hora do atendimento online. Que eu já presenciei tanta coisa em atendimento online por parte de profissionais. Então, muito cuidado, gente. Não é para chamar atenção pro seu brinco, que brinco maravilhoso. O seu bronze, acabei de fazer um bronze. Aí eu vou atender meu paciente com a minha marquinha de bronze, para ele olhar o meu bronze maravilhoso que eu fiz, o meu decote, para ele observar os meus seios maravilhosos. Gente, pelo amor de Deus, paciência, né? Outra coisa que eu falei para vocês, que vocês devem evitar, eu sei que é legal, você quer parecer descolada, mas evita, psi. Evita durante o teu atendimento você, atender o seu paciente com esse fone aqui enorme. Esse aqui tá até discreto. Você atender seu paciente com um fone cor-de-rosa, aí muito grande, muito enorme, cheio de coisas. Evita. Não é o momento para você causar nenhum tipo de distração. E isso se chama, gente, ruído na comunicação. Você está dificultando, de alguma forma, a comunicação com o seu paciente. Outra coisa que você precisa investir, aumentar, é a sua comunicação verbal. Seria maravilhoso, porque eu tenho muito isso de comunicação verbal. Perdão, gente, de comunicação não verbal, tá? Invista mais na sua comunicação. Opa, que bom que voltou, querida. Invista na sua comunicação não verbal, através dos gestos, dos sinais faciais, entendeu? Dos gestos. Comece a investir, porque você tá ali na luta para reter a atenção daquele paciente. O paciente, ele pode estar, dependendo do ambiente que você se encontra, ele pode estar querendo olhar o que é que tem ali do lado, quais são os livros. Ah, qual será o livro que ela tem? Aí você falando, né? Deixa eu ver, aquele ali eu tenho, aquele ali eu não tenho. Olha o que tem ali por detrás. Então, evita. Outra coisa muito importante que você precisa levar em consideração: olhar para a câmera. Onde é que está a câmera do teu celular? Olha para a câmera. Quando você olha para a câmera, o paciente vai entender que você está olhando no olho dele. Evita o atendimento da seguinte forma: boa noite, tudo bem? Como é que você está? Como foi a semana? O que você fez diferente na semana? Você pode falar para mim? Aí joga o cabelo para um lado, joga o cabelo para o outro, aí faz ali aquele penteado, aí vê que não dá certo, e o paciente ali falando, arrumando a roupa, vendo se tá legal. Não é o momento para você se arrumar quando começar o atendimento. Faz isso antes. Celular, durante o atendimento, smartphone, câmera, não é espelho. É o momento para você atender o seu paciente e olhar no olho do teu paciente, olhar para a câmera. Não é para você ficar olhando para você olhar
Não é para você ficar olhando para a tela, olhar na câmera. Outra coisa, mantém fixo o celular. Ah, mas a duração da sessão é só 50 minutos. Jamais faça o atendimento segurando a câmera com a mão. Ai, Adriana, mas eu não tenho tripé, eu comecei agora a atender online. Cria aí uma gambiarra para você prender esse teu celular e para deixar esse aparelho fixo. Ou então realiza o atendimento no seu computador, no seu notebook, deixa o aparelho com o qual você vai realizar o atendimento online fixo, para evitar também ruídos na comunicação. E documente os seus atendimentos, gente. É obrigação do profissional documentar e registrar a sua sessão, mesmo que seja online, tá? E eu não acho nem que o certo é mesmo que seja, não. É ainda, mesmo sendo online, você precisa, sim, fazer o registro dessa sessão, de acordo com a resolução 01/2009, que trata a respeito do registro documental das sessões. O que eu acho de fazer anotações durante a sessão online? Precisa fazer, porque é a única forma que você vai ter e é o momento de você fazer as anotações é durante a sessão. E aí, o que você vai fazer? O que eu oriento? A avisar para o paciente. Como é que eu fazia com meus atendimentos online? Eu avisava antes de começar a sessão: olha, quando você me olhar, eu, de cabeça baixa, eu tenho aqui em mãos caneta. Aí eu sempre mostrava para ele o prontuário. E o seu prontuário está aqui comigo. Então, eu vou precisar, durante a sessão, realizar algumas anotações. Eu já deixava claro para o paciente. Porque imagina, você liga a câmera do celular, começa a atender o paciente, aí você vai fazer não avisa nada para o paciente. Aí você vai fazer o registro e você fica assim. Eu posso pensar milhões de coisas. Nossa, ela tá falando aqui sozinha, ela tá mandando mensagem no WhatsApp. Ela está fazendo outra coisa, porque o teu paciente ele não vai ter essa amplitude de visão. Você vai estar ali de cabeça baixa, a não ser que você faça as anotações assim, que eu acho muito difícil. Então já informa para o seu paciente que durante a sessão você vai precisar em alguns momentos baixar a cabeça, mudar o ângulo de visão para que você possa fazer os registros das sessões. Outra coisa com relação que está encerrando aqui o nosso tempo, a respeito da documentação, você precisa fazer as anotações, perfeito, você precisa fazer as anotações no prontuário. E aí, o que compõe o prontuário? Capa, ficha cadastral, registro de sessões, termo de consentimento, que mais? Ficha cadastral, já falei. Se for o caso, anamnese, contrato terapêutico, que mais? Contrato de atendimento online. Tem contrato terapêutico e contrato de atendimento online, são duas coisas diferentes, tá? Você tem que ter as duas coisas em prontuário e assinatura do paciente. Certo, gente? Alguma pergunta? Ficou alguma dúvida com relação às orientações de atendimento online? É tão simples, gente, realizar o atendimento online, mas tem detalhes, tá? E não é só, vou começar a agendar e pronto, vou atender o paciente e tá tudo ok. Não, existe algumas orientações e assim como obrigatoriedades por parte do profissional e também as vedações que existem por conta do paciente. Para quem ficou aqui até o final, que eu falei para vocês a respeito de como conseguir a assinatura desse paciente, existe, gente, atualmente aplicativos que você pode fazer, colher a assinatura do paciente. Tem um site que ele é muito bom, ele é de graça, que você pode criar o contrato e pedir para o teu paciente assinar. Ele vai colher uma assinatura digital ali, criptografada desse paciente, que é o site Contractor, só que Contracator. Contra no lugar do que é um K. Vou até colocar aqui para vocês, o site é esse aqui, ó. Aí você coloca lá, eu vou colocar só aqui o nome da ferramenta, tá? Você coloca lá www
É esse aqui, ó. Contracto, que você pode realizar, colher a assinatura do paciente via contracto, pelo contrato, que é importante você ter essas assinaturas, tá? Aí fica uma via com você e uma via com pedir para o paciente para colher a assinatura desse paciente. E também tem o Signature, que é um aplicativo, esse bem aqui que eu vou colocar para você. Esse aqui é um aplicativo, ele tem uma versão paga, que você, se eu não me engano, ele é pago, que você pode utilizar, mas o Contractor, ele é totalmente gratuito. Deixa eu ver aqui se a live vai ficar gravada. Gente, eu acredito que sim, porque às vezes quando termina aqui a live eu vou tentar gravar e eu não consigo. Tentar arquivar, colocar no IGTV eu não consigo. Mas vou deixar sim a live gravada. Você pode deixar anotado no Insta essa lista de documentos para atendimento online. Posso sim, Val Rosa, inclusive, Val, se você não quiser ter trabalho, tem aqui o meu material que já tem todos esses documentos que você precisa para realizar o atendimento online do teu paciente. Tem tanto no livro quanto ele em formato de Word. Os documentos para atendimento online, para você colocar ali, só chegar, colocar a sua logomarca e pronto, já está prontinha para realizar os atendimentos. Muito obrigada, Val, Rejane, Psi Gustavo Brito, que entrou agora, a live tá acabando. Cus Pimentel, minha querida companheira de luta de sempre. Daniele Araújo, Psicologia Moderna. Edna Ramalho, todo mundo que ficou aqui comigo. Patrícia, querida. Deixa eu ver aqui a outra Patrícia também, que interagiu bastante hoje conosco. A Ana Patrícia, muito obrigada. Muito obrigada. Diga, meu amor, querida. Eu acho que Cus Pimentel vai fazer aqui uma perguntinha. Deixa eu ver aqui. Eu que agradeço muito a participação de vocês. Como conseguimos esses documentos? Cus Pimentel, eu acho que você tem o documento. Eu não me lembro se eu enviei para você do curso Marketing. Tem não, né? Eu vou colocar, gente, no link da minha bio, tem todos esses documentos para quem tiver interesse, tanto do livro quanto do documento online, tá bom? Muito obrigada, Natan, Viver Saudável, Cus Pimentel, todo mundo. Ah, gente, lembrando, eu já esquecendo, muito importante. Acredito que no finalzinho do mês eu vou estar lançando meu curso de elaboração de documentos psicológicos. Eu vou ensinar registro de documento, você elaborar um prontuário, elaborar um laudo, atestado, declaração, parecer, documentos técnicos, tudo que você precisa para você começar a atender convênio. Que mais? Anamneses, tudo que fala a respeito de elaboração de documentos psicológicos através do meu método. É o meu método exclusivo, muito fácil. Você vai pensar, nossa, mas eu não pensei nisso antes, para elaborar documento. Isso também, laudo para manuseio e porte de armas, também aproveita para entrar nessa primeira turma e aproveita aí que está surgindo aí muitas demandas para você com relação à avaliação psicológica para manuseio e porte de armas. Muito obrigada, Val, Rejane, Cus Pimentel, todo mundo que está aqui, que ficou até agora comigo na live, tá bom? Muito obrigada, beijo, desejo sucesso para todo mundo, até a próxima, tchau, tchau.